O caos antes da ordem. A poeira cósmica inicial. O princípio de tudo. Antes da existência dos planetas, antes mesmo do Sol brilhar plenamente, o sistema solar era apenas uma vasta nuvem de poeira e gás, uma nebulosa flutuando no espaço profundo. Essa poeira cósmica era composta por elementos fundamentais como hidrogênio, carbono, ferro e sílica, ingredientes essenciais para a formação de mundos. Mas como partículas minúsculas e caóticas se transformaram em gigantes planetários. Essa é uma história que remonta a eventos cósmicos primordiais e forças invisíveis que moldaram o destino do nosso sistema. A matéria dispersa e sua origem estelar. Cada grão de poeira que compunha essa nebulosa teve sua origem nas entranhas de estrelas mortas. Elementos pesados como ferro e carbono foram forjados em supernovas, explosões estelares que liberaram material para o espaço. Supernovas e nebulosas foram as fábricas desses materiais, espalhando matéria por toda a galáxia. O colapso gravitacional do gás disperso começou a formar regiões de maior densidade, criando estruturas rudimentares. A influência do Sol recém-nascido começou a empurrar algumas partículas para longe, enquanto outras permaneciam no disco protoplanetário. A poeira estava pronta para se tornar algo muito maior, mas ainda faltava um ingrediente essencial para dar início ao processo de formação planetária. O poder da turbulência cósmica. O sistema solar inicial era um ambiente caótico, onde correntes de gás colidiam e se moviam em padrões imprevisíveis. Essa turbulência gerou áreas de maior concentração de partículas, criando os primeiros blocos que dariam origem aos planetas. As partículas começaram a se agrupar devido à atração gravitacional. Colisões entre pequenos fragmentos geraram corpos maiores, aumentando sua massa e capacidade de atrair mais matéria. Algumas regiões se tornaram densas o suficiente para iniciar um processo de fusão de partículas, criando embriões planetários. Mas, para que esses blocos se tornassem verdadeiros planetas, eles precisariam enfrentar inúmeros desafios e competir para sobreviver no sistema solar em formação. A poeira cósmica, antes dispersa e sem forma, estava começando a se organizar. Esse processo ainda estava no início, mas já indicava o caminho para a criação dos primeiros mundos. No próximo capítulo, exploraremos o poder da gravidade, a união das partículas, analisando como essa força invisível começou a transformar partículas soltas em gigantes planetários. O poder da gravidade, a união das partículas. A gravidade como escultora dos mundos. No caos da nebulosa inicial, bilhões de partículas de poeira flutuavam pelo espaço, sem rumo definido. Mas uma força invisível começou a atuar, a gravidade, transformando esse caos em ordem. A gravidade é a arquiteta cósmica por trás da formação dos planetas. Sem ela, a poeira cósmica jamais se uniria, e o sistema solar nunca teria se formado. Mas como essa força silenciosa foi capaz de moldar mundos inteiros? A atração invisível começa a agir. Cada grão de poeira carregava sua própria massa, por menor que fosse. Quando partículas se aproximavam umas das outras, sua fraca força gravitacional começava a puxá-las, criando pequenos grupos de matéria. Milhares de colisões ocorreram dentro do disco protoplanetário, permitindo que algumas partículas começassem a se fundir. A matéria acumulada começou a se tornar corpos cada vez maiores, reforçando sua capacidade de atrair mais matéria. Algumas regiões do disco começaram a formar núcleos densos, onde futuras fusões cósmicas criariam os embriões dos planetas. A partir desse momento, os primeiros blocos do futuro sistema solar começaram a nascer. O crescimento dos planetesimais. À medida que a matéria se acumulava, os planetesimais começaram a emergir. Esses eram os primeiros esboços dos planetas. Esses objetos tinham tamanhos variados e estavam espalhados pelo sistema. Alguns eram menores do que uma montanha. Outros cresceram até o tamanho de luas. Os maiores começaram a ter gravidade própria, permitindo que capturassem ainda mais matéria ao seu redor. Mas a batalha para se tornar um planeta não seria fácil. Colisões catastróficas e impactos violentos começaram a decidir quais mundos sobreviveriam e quais seriam destruídos antes mesmo de se formarem completamente.
Os gigantes da gravidade, Júpiter e Saturno. Enquanto os planetas rochosos estavam lentamente se formando, gigantes gasosos como Júpiter começaram a crescer rapidamente. Por estarem mais distantes do Sol, suas atmosferas conseguiam capturar grandes quantidades de gás e poeira. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, foi um dos primeiros a crescer, absorvendo matéria em seu redor com sua intensa gravidade. Saturno, com seu campo gravitacional poderoso, também capturou enormes quantidades de gás, tornando-se um gigante gasoso. Esses planetas tiveram um impacto profundo no desenvolvimento dos mundos menores, afetando suas órbitas e ajudando a estabilizar o Sistema Solar. Sem a influência desses gigantes, os planetas rochosos poderiam ter seguido caminhos muito diferentes, os embriões planetários prontos para o próximo passo. O Sistema Solar estava em plena transformação. Os planetesimais haviam crescido. Os mundos gasosos estavam tomando forma e a gravidade continuava a moldar tudo ao seu redor. Agora, esses embriões planetários estavam prontos para enfrentar a fase mais brutal de sua formação, um período de colisões violentas e fusões cósmicas que definiria os planetas que sobreviveriam até hoje. A gravidade iniciou o processo que transformaria partículas soltas em mundos gigantes. Os primeiros blocos planetários estavam formados, mas a batalha pela sobrevivência estava apenas começando. No próximo capítulo, exploraremos embriões planetários, a luta para se tornar um mundo, analisando como esses corpos iniciais enfrentaram impactos brutais para finalmente se consolidarem como planetas. Embriões planetários. A luta para se tornar um mundo. O campo de batalha cósmico. Após a formação dos primeiros planetesimais, o Sistema Solar tornou-se um cenário de caos e violência. Em sua infância, nosso sistema era um lugar onde milhões de fragmentos de rocha e gás disputavam espaço, chocando-se e se fundindo em estruturas maiores. Cada planeta em formação passou por essa fase turbulenta, onde apenas os mais resistentes sobreviveram. As colisões não eram meros impactos. Elas definiram quais mundos teriam a chance de existir e quais seriam destruídos antes mesmo de se tornarem planetas completos. O impacto das colisões na formação dos planetas. Ao longo de milhões de anos, os embriões planetários passaram por um processo brutal. Colisões frequentes criavam mundos cada vez maiores. Fragmentos de rocha se uniam através da força gravitacional, formando estruturas mais estáveis. Os impactos liberavam energia extrema, gerando calor suficiente para derreter e remodelar superfícies planetárias. A composição dos planetas foi sendo definida. Alguns absorviam mais metais, tornando-se mundos rochosos, enquanto outros capturavam grandes quantidades de gás e se transformavam em gigantes gasosos. Cada choque deixava uma marca definitiva no jovem Sistema Solar. O nascimento da Lua, um impacto histórico. Entre os eventos mais dramáticos dessa fase está a hipótese da formação da Lua. Cientistas acreditam que um grande objeto, possivelmente do tamanho de Marte, colidiu com a Terra primitiva. O impacto foi tão poderoso que ejetou uma enorme quantidade de material para o espaço. Esse material se reuniu sob a influência gravitacional, formando a Lua. Essa colisão foi crucial para a evolução do nosso planeta. A Lua ajudou a estabilizar a rotação da Terra, influenciou as marés e se tornou um elemento essencial para a vida como a conhecemos. A influência dos gigantes gasosos. Enquanto os planetas rochosos estavam lutando por espaço, os gigantes gasosos já haviam acumulado enormes quantidades de matéria. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno começaram a exercer uma influência gravitacional gigantesca sobre o Sistema Solar. Júpiter atuou como um escudo, desviando asteroides e cometas que poderiam ter colidido com a Terra. Saturno contribuiu para estabilizar as órbitas dos corpos celestes menores. Urano e Netuno ajudaram a definir os limites externos do sistema, capturando objetos em suas regiões distantes. Sem a presença desses gigantes, o Sistema Solar poderia ter tido uma história muito mais caótica e perigosa. Os últimos sobreviventes. À medida que o tempo passou, os impactos se tornaram menos frequentes. Os planetas que haviam conseguido sobreviver e crescer, finalmente atingiram suas formas definitivas.
Mercúrio, Vênus, Terra e Marte ficaram como os planetas rochosos internos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno se tornaram os dominantes gigantes gasosos. O cinturão de asteroides permaneceu como um vestígio dos muitos fragmentos que nunca se tornaram planetas. O sistema solar estava finalmente tomando sua forma definitiva, preparado para evoluir ao longo dos bilhões de anos seguintes. Após milhões de anos de caos, impactos e transformações, os planetas finalmente se estabeleceram. Mas nem todos seguiram o mesmo caminho. Enquanto alguns se tornaram rochosos e sólidos, outros se expandiram em gigantes gasosos. No próximo capítulo, exploraremos os gigantes e os rochosos, a definição dos tipos de planetas, analisando por que alguns mundos se tornaram sólidos e densos, enquanto outros cresceram em atmosferas massivas de gás. Os gigantes e os rochosos. A definição dos tipos de planetas. A diversidade dos mundos do Sistema Solar. O caos inicial da formação dos planetas gerou uma variedade impressionante de mundos. Enquanto alguns cresceram como rochas sólidas, outros absorveram imensas quantidades de gás, transformando-se em gigantes cósmicos. Mas o que determinou essa separação? Por que a Terra e Marte são mundos densos e rochosos, enquanto Júpiter e Saturno são enormes bolas de gás? A resposta está na posição dos planetas, na influência gravitacional do Sol e na disponibilidade de materiais durante sua formação. O fator da temperatura no sistema primitivo, um dos elementos cruciais que separaram os tipos de planetas, foi a temperatura no disco protoplanetário. Durante os primeiros milhões de anos do Sistema Solar, existia um limite crítico de calor, conhecido como linha de gelo, que influenciou diretamente a formação dos mundos. Planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, surgiram próximos ao Sol, onde o calor intenso evaporou gases leves, deixando apenas materiais como ferro, níquel e silicatos para formar mundos sólidos. Gigantes gasosos, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, estavam além da linha de gelo, onde temperaturas mais frias permitiram que grandes quantidades de gás se acumulassem e formassem atmosferas massivas. Esse fator determinou a estrutura básica dos mundos que conhecemos hoje. A composição dos mundos rochosos, os planetas internos são caracterizados por sua estrutura densa e sua superfície sólida. Mercúrio possui um núcleo de ferro gigantesco e uma superfície árida e cheia de crateras. Vênus tem uma atmosfera espessa de dióxido de carbono, tornando-se o planeta mais quente do Sistema Solar. Terra é um mundo equilibrado, com água líquida e uma atmosfera ideal para a vida. Marte se tornou um deserto congelado, com traços de um passado onde rios e oceanos podem ter existido. Todos esses planetas passaram por impactos violentos e períodos de intensa atividade vulcânica, definindo suas características atuais. Os gigantes gasosos e seu crescimento acelerado Júpiter e Saturno cresceram rapidamente devido à sua posição mais distante do Sol. Como estavam além da linha de gelo, puderam capturar enormes quantidades de gás e formar atmosferas densas. Júpiter se tornou o maior planeta do Sistema Solar, acumulando uma atmosfera de hidrogênio e hélio e criando um campo gravitacional tão poderoso que influencia até asteroides próximos. Saturno, famoso por seus anéis, seguiu um caminho semelhante, mas com uma estrutura atmosférica um pouco menos densa. Urano e Netuno, ainda mais distantes, capturaram gelo e metano, adquirindo suas cores azuladas distintas. O crescimento desses planetas influenciou diretamente a estabilidade do Sistema Solar, ajudando a moldar órbitas e a proteger os planetas internos de impactos de asteroides. A importância da separação entre planetas. Sem essa distinção entre mundos rochosos e gasosos, o Sistema Solar poderia ter evoluído de maneira completamente diferente. Se não houvesse planetas internos sólidos, não existiria um ambiente favorável para a vida como na Terra. Sem os gigantes gasosos, o sistema estaria muito mais vulnerável a colisões catastróficas de asteroides e cometas. A diversidade dos planetas permite que cientistas estudem diferentes tipos de formações planetárias para entender como outros sistemas podem ser organizados. Cada planeta, seja rochoso ou gasoso,
desempenha um papel essencial na estrutura do sistema solar. Os planetas não surgiram aleatoriamente. Sua composição e estrutura foram determinadas por fatores como temperatura, disponibilidade de materiais e influência gravitacional. O equilíbrio entre mundos rochosos e gasosos foi fundamental para a evolução do sistema. No próximo capítulo, exploraremos o sistema solar atual, reflexos do passado no presente e no futuro, analisando como os eventos que moldaram os planetas ainda influenciam nossa realidade e o que podemos esperar para seu futuro. Tema solar atual: reflexos do passado no presente e no futuro. O legado da formação dos planetas. Cada planeta do sistema solar carrega as marcas do seu passado caótico. Crateras, atmosferas turbulentas e padrões de órbita são registros de impactos, fusões e eventos cataclísmicos que definiram o destino de cada mundo. O que começou como poeira dispersa no espaço transformou-se em um sistema organizado, onde cada planeta desempenha um papel importante. Mas apesar dessa aparente estabilidade, ainda há sinais de que o processo de formação planetária está longe de ter terminado. A Terra, reflexo da evolução cósmica. Nosso próprio planeta é um exemplo vivo dos efeitos desse passado violento. A Terra passou por inúmeros eventos que ajudaram a criar suas condições únicas. Colisões massivas trouxeram água e influenciaram a formação da Lua. A atividade geológica interna moldou continentes, montanhas e oceanos. A influência gravitacional dos gigantes gasosos ajudou a proteger a Terra de muitos impactos devastadores ao longo dos milênios. Hoje, nosso planeta prospera, mas sua conexão com os eventos cósmicos nunca deixou de existir. Os planetas gasosos e sua influência no sistema. Os gigantes gasosos continuam exercendo papel crucial na estabilidade do sistema solar. Suas intensas forças gravitacionais protegem os planetas internos, capturando cometas e asteroides que poderiam representar perigo. Criam padrões de órbita para pequenos corpos celestes, como os inúmeros asteroides presentes no cinturão de Kuiper. Mantém sua própria complexidade interna, como as tempestades eternas em Júpiter e os anéis de Saturno. Sem esses colossos, o sistema solar poderia ser um lugar muito mais caótico. O futuro dos planetas. O que vem a seguir? Embora o sistema solar pareça estável hoje, ele continua evoluindo. Os eventos que moldaram os planetas ainda estão em ação e determinarão seus destinos futuros. Algumas previsões incluem: a Terra sofrerá mudanças geológicas extremas ao longo de milhões de anos, com continentes se movendo e oceanos mudando. Júpiter e Saturno podem continuar influenciando as órbitas dos corpos menores, criando eventos imprevisíveis. Os planetas podem perder parte de suas atmosferas, especialmente Marte, que já vem sofrendo esse processo há milhões de anos. Nada no universo permanece imutável, e os planetas continuarão evoluindo até muito além da nossa existência. O destino do Sistema Solar. O futuro mais distante do Sistema Solar está atrelado ao destino do Sol. Como exploramos anteriormente, em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol começará a morrer, tornando-se uma gigante vermelha. Isso trará consequências inevitáveis. Os planetas internos podem ser destruídos à medida que o Sol se expande. Os gigantes gasosos podem perder suas atmosferas, transformando-se em mundos muito diferentes do que são hoje. Quando o Sol se tornar uma anã branca, os planetas restantes vagarão lentamente pelo espaço, sem sua estrela-mãe para guiá-los. O Sistema Solar deixará de existir como conhecemos hoje, mas os elementos que o formaram podem se tornar a base para novos mundos em um ciclo cósmico sem fim. O Sistema Solar atual é um reflexo de bilhões de anos de evolução, impactos e transformações. Embora pareça estável, ele continua mudando e no futuro seus planetas sofrerão grandes alterações. Mas enquanto o Sol continuar brilhando e os planetas seguirem suas órbitas, nossa exploração e busca por conhecimento sobre esse vasto sistema continuará.